Chegamos à nossa quarta fita aula do curso médio de filosofia do Filosofitas. Seja bem-vinda você, pessoa. Na fita anterior, a gente viu e ouviu sobre o pensamento científico, os tipos de conhecimento filosófico, artístico, via espiritualidade, conhecimento tácito, senso comum e os valores tradicionais, o conhecimento tradicional. A gente também falou a respeito dos discursos científicos e filosóficos na oposição ao senso comum e em diferentes contextos históricos. Refletimos a respeito das mulheres na filosofia, dentre outras coisas. A gente passou também pelo tema dos desejos e ambiguidades do desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Nessa quarta videoaula, a gente vai trabalhar uma situação de aprendizagem dividida em momentos, como costuma ser, envolvendo como objeto de conhecimento filosófico a reflexão ética. Para a gente ficar próximo dessa reflexão, a gente vai considerar diferentes visões de mundo e diferenças conceituais entre filósofos de diferentes contextos e tempos. O tema trabalhado por nós nessa fita aula será múltiplas linguagens no fomento da proatividade, acesso e o uso da informação. A categoria ou categoria existencial dessa fita aula continua sendo tempo e espaço. A habilidade a ser fortalecida é a capacidade de utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e, finalmente, ética. Aonde? Nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal, individual e coletiva. E a nossa situação-problema continua sendo a das outras videoaulas e de todo o curso, que é a pergunta: como que os seus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? Vamos iniciar o nosso primeiro momento da nossa quarta situação de aprendizagem. A gente vai seguindo baseado nos roteiros do Currículo em Ação, o Currículo Paulista para as chamadas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nesse primeiro momento, a sugestão é começarmos pensando sobre a seguinte frase: tanto o excesso quanto a falta são negativos. Dê um pause ou uma pausada na fita e reflita. Tanto o excesso quanto a falta são negativos. Pensando nessa frase, vamos agora falar um pouco do pensamento de Aristóteles. Para fazer isso, vamos considerar um compilado de 10 textos que o filósofo dedicou ao seu filho, Nicômaco, chamado Ética a Nicômaco. Além da fonte primária, ou seja, o próprio texto que o filósofo escreveu, a gente vai considerar um capítulo do livro Aristóteles, que fala sobre a ética, do filósofo italiano Giovanni Reale. Primeira coisa, para a gente começar a tratar do Aristóteles. Você lembra o que é ética? A ética, ela procura pensar o conviver e o coabitar do eu com o outro. Ela questiona sobre os comportamentos, sobre o dever ser, ou seja, as formas adequadas de ser e estar no mundo. A ética é uma das áreas, tendências ou campos de investigação da filosofia. Alguns a colocam como sendo o estudo dos costumes, do comportamento e da moral, no sentido das investigações sobre o certo e o errado, ou do bem e do mal, para uma coletividade humana. Estudo dos costumes, do comportamento e da moral, ou ciência dos costumes, do comportamento e da moral. O que devemos fazer? Como a gente deve agir? Essas são perguntas centrais e características da ética.
Vamos então falar um pouco sobre o pensamento de Aristóteles. Para ele, a ética estava inserida na filosofia das coisas humanas, que ele também denominava de política, no seu sentido mais amplo. Filosofia das coisas humanas. Primeiramente, vamos olhar para algumas imagens extraídas de um mapa mental do site descomplica.com.br. Veja que aparece alguns termos aí que vão nos ajudar nesta aproximação com a ética, conforme ensinava Aristóteles. São eles finalidade, felicidade ou vida feliz, equilíbrio ou meio, virtude e vício. Para o filósofo grego Aristóteles, que foi discípulo de Platão, professor de Alexandre o Grande, dentre outras atribuições, o dever ser, aquilo que deve ser, ou aquilo que é bom que seja assim, tem relação com a finalidade da vida humana. Essa finalidade é o que os gregos chamavam de eudaimonia, ou eudaimonia. Algo próximo ao que a gente costuma traduzir como sendo felicidade. O olho tem a função ou a finalidade de ver. O ouvido tem a função ou finalidade de ouvir. Aristóteles colocava: o ser humano teria por finalidade o quê? Ser feliz. Por isso, deve o ser humano comportar-se no sentido deste ser feliz, dessa eudaimonia, ou dessa eudaimonia, ou dessa felicidade. Mas aí vem a pergunta: o que é ser feliz? Segundo o filósofo, ser feliz é a finalidade última. A felicidade é um bem supremo para onde todo ser humano se inclina. É a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. Mas aí continua, ou muda a pergunta que a gente fazia, o que é ser feliz? A pergunta se transforma em o que é essa mais nobre e mais aprazível coisa do mundo? A felicidade, ela seria encontrada no caminho do meio, o caminho equilibrado do meio, que Aristóteles vai dizer que é o caminho da virtude, o caminho que é distanciado dos vícios, seja o vício do excesso, seja o vício da falta. Aqui então volta aquela nossa frase inicial, do início desse momento. Tanto o excesso quanto a falta são negativos. São negativos em que sentido? Se a gente está pensando em Aristóteles aqui. O sentido de não gerarem felicidade. Bom, se você ao ouvir essas coisas e até reouvir, se você ao ouvir essas coisas e até reouvir, se você ao ouvir essas coisas e até reouvir, se você ao ouvir essas coisas e até reouvir não estiver cheia ou cheio de perguntas, então pode reouvir de novo e pensar mais um pouco. Pode reassistir, pode rebobinar, pausar, dar uma pausada na fita. Pensemos. Aristóteles ponderava que o bem supremo não seria uma realidade única e transcendente, mas uma realidade variável conforme cada ser humano e suas diferentes localizações e realidades. É uma realidade ou um bem realizável pelo ser humano. E qual que é a obra final do ser humano que o faz ser feliz? Voltando àquelas metáforas do olho e do ouvido, a obra final do olho é ver, do ouvido, ouvir, e do ser humano é ser feliz, mas é a atividade da alma segundo a razão. Não é viver, porque, segundo Aristóteles, muitos outros seres vivem. Não é sentir também, porque muitos outros seres também sentem.
o que seria próprio do ser humano, aquilo que o diferiria dos animais e plantas, seria o uso da razão. Cabe a nós perguntarmos o que é a razão e o que é usar a razão. Cabe também ao ser humano, para ser feliz, desenvolver perfeitamente essa atividade da razão. Desenvolver a virtuose da alma. E aqui é onde entram as virtudes em Aristóteles. O filósofo grego considerava uma diferença entre as virtudes dionoéticas e as virtudes éticas. As dionoéticas têm relação com a parte racional ou mais elevada da alma. São a prudência e a sabedoria. A prudência voltada para as coisas contingentes e variáveis, e a sabedoria estaria voltada para as coisas imutáveis, fixas e necessárias. Enquanto a sabedoria estaria ligada à experiência da natureza divina e o que há de mais elevado na natureza, a prudência estaria ligada ao saber dirigir e decidir sobre os meios mais íntegros, honestos e corretos para se atingir os fins captados pelas virtudes éticas. Das virtudes éticas, Aristóteles descreve uma série delas. Se as dianoéticas têm relação pura com a parte racional da alma, as éticas teriam relação com a parte das emoções e das tendências e impulsos de sobrevivência em situações concretas de nossa vida cotidiana. As virtudes éticas, elas atuam como um caminho da razão, a justa medida, o caminho do meio entre os vícios do excesso ou da falta. Por exemplo, diante do medo ou da confiança excessiva, entre a ousadia exagerada e a covardia, estaria a virtude da coragem. Diante da raiva em uma situação com outra pessoa, a razão aponta para a virtude da paciência, da gentileza ou da temperança. Não há nem falta pela indiferença, apatia ou insensibilidade, nem excesso pela irritabilidade ou intemperança. E aí, o que você acha? Difícil? Fácil? Prático? Teórico? Das virtudes éticas, Aristóteles vai destacar a justiça, a mais importante das virtudes, onde estariam todas as outras virtudes. A via média, onde são repartidos ganhos e vantagens, perdas e desvantagens. A justiça, a via média. Bom, para finalizar esse momento de aprendizagem, é importante dizer sobre como que Aristóteles imaginava que as virtudes pudessem ser aprendidas. Para ele, a virtuosidade ética, o nosso acesso às virtudes, da qual depende nossa felicidade, é algo que depende do hábito. Seremos virtuosos a partir do momento que agirmos repetidamente segundo as virtudes, que tivermos o hábito de praticar virtudes. Vamos finalizar aqui com parte dos escritos de Aristóteles. Adquirimos as virtudes pelo exercício, como também sucede com as artes. Com efeito, as coisas que temos de aprender, antes de poder fazê-las, aprendemos fazendo. Por exemplo, os homens tornam-se arquitetos construindo e tocadores de lira tocando este instrumento. Da mesma forma, tornamo-nos justos praticando atos justos. E assim é com a temperança, a bravura e etc. Não é, pois, por natureza, nem contrariando a natureza, que as virtudes se geram em nós. Diga-se antes que somos adaptados por natureza a recebê-las e nos tornamos perfeitos pelo hábito. As virtudes, portanto, não nascem com a gente e também não adquirimos as virtudes contrariando a natureza que nasce conosco. Antes, temos que exercitar pelo hábito as virtudes. Pelos atos que praticamos em nossas relações com os homens, nos tornamos justos ou injustos.
pelo que fazemos em presença do perigo e pelo hábito do medo ou da ousadia. Nos tornamos valentes ou covardes. O mesmo se pode dizer dos apetites e da emoção da ira. Uns se tornam temperantes e calmos, outros intemperantes e irascíveis, portando-se de um modo ou de outro em igualdade de circunstâncias. Esses 3 trechos do Ética Nicômaco você pode encontrar no texto que está disponibilizado nos materiais dessa videoaula. É um trabalho de conclusão de curso da Universidade Federal de Santa Catarina que eu recomendo a leitura. Se chama A Função do Conceito de Hábito na Teoria Moral Aristotélica. É um texto de 2019, de Davidson Amaral Bellarminda, orientado pela professora Marina dos Santos. Lá no fórum, a gente tem uma discussão especial para falarmos especialmente desse texto. Aliás, esse texto vai ser um dos assuntos da nossa autoavaliação no nosso primeiro encontro síncrono, nosso próximo encontro. Nesse segundo momento, eu vou pedir para você olhar esse mapa. Olha só, o continente europeu. 3 filósofos europeus. O Aristóteles, na Grécia, no século IV a.C. O Maquiavel, na Itália, século XV depois de Cristo. E o Kant, na Alemanha, no século XVIII depois de Cristo. Embora estes filósofos apresentem pensamentos diferentes sobre a ética, todos estão situados em um mesmo grupo de pensadores. Esse grupo é chamado muitas vezes como sendo o conjunto da filosofia ocidental, ou até mesmo da ética ocidental. 2 pontos aqui são relevantes para a gente pensar. Um deles é a separação que existe entre Ocidente e Oriente, ou entre pensamento ou filosofia ocidental e o pensamento ou filosofia oriental. O outro ponto é a gente refletir sobre os termos singular e universal. Sobre a separação ou dicotomia entre Ocidente e Oriente, vamos chamar isso de diferença. Igual quando a gente falou aqui na fita introdutória do curso, por exemplo, sobre a diferença e união entre a teoria do planejado e a prática do aprendido ensinado. Ou que a gente falou na segunda fita aula, quando a gente tratou da relação de complementação entre o bárbaro e o civilizado. Seguindo, vamos lá. Ocidente e Oriente. Ocidental e oriental. Das aulas de História e Geografia, fica que essa divisão Ocidente e Oriente, ela guarda aspectos tanto geográficos quanto culturais, também ideológicos. Existia, por exemplo, a divisão entre o Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Ocidente e Oriente também vão aparecer nas divisões históricas entre cristãos e islâmicos, ou entre cristãos e asiáticos. Durante a Guerra Fria, apareceram contornos políticos, associando o Ocidente com o capitalismo e a democracia, e o Oriente com o socialismo e as ditaduras. É importante perceber o quanto essas divisões são falhas, sobretudo quando começam a gerar juízos de valor ideológicos e preconceitos que colocam o ocidental como o símbolo do desenvolvimento e da liberdade democrática. E, filosoficamente, se nós formos olhar com aquela abertura ao infinito, a gente vai ver que não é bem assim. Nesse momento, vamos lembrar daquela nossa segunda fita aula, onde a gente falava dos bárbaros, ou da barbaridade, em relação aos civilizados ou à civilização. De Volta para o Futuro, que nessas fitas é passado e é presente também. Seguindo esse sentido, você já parou para pensar que quem inventou a palavra bárbaro foram aqueles que se consideravam civilizados? O ocidental, ele pensa e nomeia o oriental. O oriental pensa e nomeia o ocidental.
Entre os textos que acompanham essa aula, existem dois textos, pelo menos, que vão trazer o pensador alemão Hegel como sendo um dos responsáveis por um marco da distinção entre o pensamento ocidental e oriental. Ao tomar Hegel como referência aqui, a gente do Filosofitas gostaria de alertar o cuidado que a gente procura cultivar para não culpar o Hegel pelas interpretações preconceituosas e fechadas dos saberes orientais. O que se afirma é que talvez alguns, ou talvez muitos daqueles que seguiram uma certa tradição hegeliana do pensamento de Hegel, acabaram por fortalecer uma visão reduzida, reducionista e separada do pensamento oriental. É importante a gente refletir que essas visões, elas estão ligadas a um contexto de guerra, a um contexto de guerras no plural, né? De movimentos de conquista de territórios. Se o Oriente era excluído, muito dessa exclusão tem a ver com a visão centrada na Europa, com a visão eurocêntrica. Pelo fato dos países europeus eles estarem empreendendo um movimento imperialista, era indispensável que seus pensadores também afirmassem intelectualmente algo nesse sentido. Nesse ponto, é interessante a gente pensar em algo que aconteceu no lado oriental. No texto do André Bueno, que está aí nos materiais dessa videoaula, aparece a informação de que até o século XIX, japoneses e chineses consideravam o pensamento ocidental como sendo jia, que significava escolas de pensamento, no sentido de serem também formas do Tao, ou do caminho espiritual da autorrealização. A partir do final do século, pelo contexto colonialista e imperialista, os asiáticos teriam respondido à altura ao Ocidente, também separando entre duas palavras. E agora eu peço perdão para a pronúncia. Seria Jia, o pensamento oriental das escolas, e Zeksu em chinês, ou Tetsugaku em japonês. Esses últimos seriam traduzidos como estudos aprofundados, ou estudos com sagacidade, e estariam ligados ao Ocidente. Ou seja, reconhecia-se a profundidade e a sagacidade ou esperteza do pensamento dos filósofos ocidentais. Mas este pensamento ocidental seria distinto do pensamento das escolas. Estas sim conduziriam o ser humano à verdadeira sabedoria. O que você pensa disso? Bom, nesse momento, um parênteses, fica aqui uma dica de um livro do Roberto Otsu, A Sabedoria da Natureza, Taoísmo, I Ching, Zen e os Ensinamentos Essênios, e também um livro de Jung e o Richard Wilhelm, que é O Segredo da Flor de Ouro, um livro de vida chinês. Interessante aqui lembrar do que a gente estudou de Aristóteles e a importância que o filósofo dava à ação ou ao exercício das virtudes. Nos links de vídeos do YouTube que estão no material dessa videoaula, há um que direciona para uma aula do professor Francisco Porfírio no Brasil Escola. Lá nesse vídeo, ele começa falando da filosofia oriental como uma prática de vida cotidiana. Sabe aquela coisa da filosofia de vida? Será que os seguidores de Aristóteles, os estudiosos do aristotelismo europeu, transformaram o pensamento sagaz, profundo e esperto em ação de fato? Será que o estudo da filosofia aristotélica se transformou em hábitos virtuosos, geradores de felicidade, seja como ser individual ou como ser social vivendo em sociedade? Acho que cabe aqui você refletir com frases atribuídas ao filósofo brasileiro Paulo Freire. Segundo várias buscas na internet, essas frases estariam em dois livros, Pedagogia da Autonomia, de 1997, e Educação como Prática de Liberdade, de 1967.
É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. E o outro trecho, que estaria no Educação como Prática de Liberdade, a teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. E aí, o que você está pensando? A gente falava da separação Ocidente e Oriente. Você sabia que não há consenso entre os diplomatas das relações internacionais se o Brasil é ocidental? Ao invés disso, prefere-se usar que somos latino-americanos, ou então mundo em desenvolvimento. Outras regiões que estão também nesse limbo classificatório seriam a África e a Rússia. O outro ponto, ainda nesse segundo momento de aprendizagem dessa fita, é refletirmos sobre o singular e universal. Só para você ter uma ideia, singular e universal são conceitos originalmente da lógica. Quando a gente diz todos os seres humanos nascem e morrem, a gente diz que o sujeito é um universal. Quando dizemos ou escrevemos, por exemplo, Frida Kahlo nasceu e morreu, ou Frederico nasceu e morrerá, a gente está falando aqui de sujeitos singulares, Frederico e Frida. Ainda que eles pertençam ao universal seres humanos, eles pertencem mais proximamente, e aí é que está, exclusivamente ao singular de suas pessoas únicas. Pensando nessa história de singular e de universal, pensa no que escreve o filósofo chinês nascido em 1901 e falecido em 1994, Win Sitchan. Olha o que diz o Win. É incorreto considerar um sistema filosófico oriental como a filosofia oriental em conjunto. Igualmente incorreto é ver num período da filosofia oriental todo o curso do seu desenvolvimento. Como os antigos textos filosóficos orientais se encontram com mais facilidade e, portanto, são mais familiares, ignora-se as filosofias orientais medievais e modernas. O antigo período, embora muito importante, de maneira alguma é a história completa. Isso que o Win Sitchan diz se aplica também à filosofia e ao pensamento ético ocidental. É muito amplo e complexo. Olha só o que diz o professor de filosofia Jean Bosco Kakosi, natural da República do Congo. Se os nossos filósofos enxergassem e conhecessem as cosmovisões colocadas na condição de serem inferiores, como as africanas, as caribenhas, as indígenas, poderiam realizar pesquisas maravilhosas, mas preferem seguir publicando sobre Hegel, Heidegger, Habermas, Deleuze e assim por diante. E o Jean continua. Em suas lições sobre a filosofia da história, Hegel diz que a África não tem interesse histórico próprio e é um local em que os homens, abre aspas de Hegel, vivem na barbárie e na selvageria, sem se ministrar nenhum ingrediente da civilização. Escreve Hegel que os africanos são crianças eternas, envoltos na negrura da noite, sem a luz da história consciente. E veja só que interessante sobre o famoso Egito. O Egito, para Hegel, continua o professor Jean, não teria nada a ver com a África, sendo uma espécie de preâmbulo da Europa. No entanto, hoje em dia, continua o professor Jean, há uma corrente de pesquisa que está estudando a influência dos egípcios antigos na África negra. A maioria dos egípcios antigos era composta por negros. O eurocentrismo sempre quer branquear o Egito. E aí?
Tem muita coisa para se pensar nessa aula. Não deixa de olhar os materiais dessa videoaula e de participar das discussões no nosso fórum. Vamos continuar trocando ideia por lá, isso é importante. Olha, tudo bem, é possível dizer que existe um Ocidente e um Oriente. Afinal, isso é dito, escrito, pensado por aí, inclusive amparando decisões e escolhas de um dever ser ético ou político. Ainda que essa pretensa ética ou política gere guerras, desigualdades, confrontos que geram sofrimento e amarguras na humanidade. O que acontece, pensando naquela história de termos singulares e universal, quando a gente percebe que o Oriente, por exemplo, engloba povos tão diversos quanto os da China, do Japão, da Arábia Saudita, da Rússia, da Índia, da África, etc. E no caso do Ocidente, povos da América do Sul, da América do Norte, da Europa em geral, da África também. E se a gente pensar nos estados, nas cidades, nos bairros, nos territórios menores, tão diferentes e variados desses países que a gente acabou de mencionar aqui? Será possível uma filosofia, ou pensando-se no que é central dessa nossa fita aqui, uma ética de uma cidade? Será possível pensar na ética de um espaço cultural, na ética de uma casa, na ética de um bairro? Chegamos aqui ao terceiro momento dessa videoaula e você está vendo e ouvindo essa fita graças à internet. Se ainda você não fez, você vai poder fazer aí várias pesquisas do que a gente tem conversado pela internet. Os vários textos que estão disponibilizados aqui são encontrados na internet. Então, o assunto que a gente vai trazer para reflexão ética agora é o seguinte: se a internet é tão presente e importante, que tipo de cuidado se faria necessário com as informações a que temos acesso via internet? O currículo em ação, conforme estamos tentando seguir, ele propõe a relação interdisciplinar com dois textos trabalhados na disciplina de História. Veja só, o primeiro texto, esse aqui, que nós vamos ler agora. O historiador Carlo Ginzburg apresentou um olhar sobre a história na era Google. Em sua reflexão, afirma que a internet é um instrumento potencialmente democrático. Potencialmente, porque ainda não acessível a todos. E, além disso, que pode ampliar as diferenças e desigualdades sociais. Como? Para dominar os instrumentos de conhecimento que a internet proporciona, é necessário dispor de um privilégio cultural, que também é social. A internet pressupõe uma cultura escrita, pressupõe o ler. O ler é mais importante do que o meio utilizado para tanto, no caso a internet. Pois para ser capaz de fazê-lo é preciso compreender, e ainda mais, ler devagar. E você? Você costuma ler devagar os textos que te aparecem na internet? Vamos lá para o segundo texto agora. Será que você sabe mais coisas que seus ancestrais? O que é informação? O historiador Peter Burke faz uma analogia interessante ao afirmar que a informação é algo cru e o conhecimento em relação a ela é cozido, pois precisa de verificação, classificação e sistematização. Em seu livro O que é História do Conhecimento, afirma que o prestígio do saber por muitos séculos estava concentrado em livros e manuscritos, e que hoje temos um sistema de conhecimento policêntrico, ou seja, com vários centros, advindo da internet. Isso pode representar um problema, já que quanto mais informações disponíveis, mais difícil selecionar e encontrar o que se quer e o que é verdadeiro. Bom, talvez você já tenha percebido que essa é uma discussão central dos nossos tempos.
A gente vive cercado das chamadas fake news ou notícias falsas, informações falsas, pensamentos incorretos, pois que baseados em informações incorretas ou insuficientes. Aqui vai uma dica sugerida no roteiro curricular paulista para todos nós. Diante de uma informação, sugere-se o seguinte checklist ou lista de checagem. Primeiro, qual a fonte original da informação? Não há fonte? Desconfie. Segundo, qual a data da publicação? Terceiro, quem publicou a informação? Quem tornou pública essa informação? Qual é a confiabilidade do canal ou da pessoa que fez isso? Você pode confiar? A gente pode confiar? E o quarto ponto do checklist, além do título da informação, qual propriamente o conteúdo da informação? Você vai além do título? É isso. Além desse checklist, há uma série de sites que podem te ajudar a se proteger das informações falsas. Bom, e acredite, talvez você já saiba, elas são muitas. As informações falsas são muitas. Em uma discussão do fórum, a gente vai deixar explícito estes 4 sites para a gente conversar sobre eles. O efarsas.com, o lupa.ol, o Fato ou Fake, que é do G1, e o aosfatos.org. Esse último, o aosfatos.org, além de ter um perfil no Instagram, também desenvolveu uma interessante ferramenta chamada Fátima, que vem de Factma, ou uma abreviação de Fact Machine, ou máquina de fatos. É uma inteligência artificial que pode enviar informações para você no seu WhatsApp ou no seu Telegram, e são informações verificadas. Basta procurar aí na internet. O Aos Fatos também desenvolveu um projeto artístico que nós, do Filosofitas, aqui fazemos questão de citar, que é chamado Artefato. Trata-se de um projeto cultural envolvendo variados artistas compondo obras de arte com o intuito principal de combater a desinformação sobre a Covid-19. Para terminar esse momento, lembra dos trechos que a gente comentou no momento anterior, atribuídos como se tivessem sido escritos por Paulo Freire? Pois é, a gente procurou nos livros mencionados, o Pedagogia da Autonomia e o Educação como Prática da Liberdade, e não encontramos aqueles trechos exatamente daquele jeito, apesar da gente encontrar em artigos científicos de que aqueles trechos teriam sido retirados destes livros, entre aspas. A gente foi ver, acessamos os livros, e eles estão um tanto diferentes. Ainda que o sentido seja próximo, não são exatamente as mesmas palavras. Pensando no tema dessa fita, que passa pelo acesso e o uso da informação, e que os trechos tratam da reflexão ética e estão bem melhores no original, vamos terminar esse momento fazendo uma leitura desses trechos originais. Vamos lá. Pedagogia da Autonomia, 1997. As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis, a da coerência. Como, na verdade, posso eu continuar falando no respeito à dignidade do educando, ou, vamos ler aqui com Paulo Freire, no respeito à dignidade de um ser humano, se eu o ironizo, se eu o discrimino, se eu o inibo com a minha arrogância? Veja que é diferente o que o Paulo Freire diz de um esforço de diminuir a distância entre o discurso e a prática, ou o esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que fazemos, do que estava naquela frase de que seria fundamental, num dado momento, a fala se tornar a prática. Parece que o trecho original, ele considera a nossa imperfeição, a nossa disposição a caminhar para uma perfeição, mais do que aquela frase simplificada. O que você acha? Você concorda com isso? Volta lá naquele trecho, se precisar rever ou reouvir,
Vai lá. Vamos ler agora o outro trecho que está no Educação como Prática de Liberdade, de 1967. Aqui, pensando no nosso objeto de conhecimento dessa quarta aula, que é a reflexão ética, onde aparecer ali no texto do Freire educação, a gente pode também ler como filosofia ética ou pensamento ético-filosófico. Vamos lá. Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra oca, da verbosidade em nossa educação, se diz dela que seu pecado é ser teórica. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo plenamente, praticamente. Nesse sentido, é que teorizar é contemplar. Não no sentido distorcido que lhe damos, de oposição à realidade, de abstração. Nossa educação não é teórica, porque lhe falta esse gosto da comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa, palavresca, é sonora, é assistencializadora, não comunica, faz comunicados, coisas diferentes. Entre nós, repita-se, a educação teria de ser, acima de tudo, uma tentativa constante de mudança de atitude. O Filosofitas também vai por aí. Que nossa filosofia ética, nesse mundo de contradições, seja isso, uma tentativa constante de mudança de atitude. Chegamos ao último momento dessa videoaula. Nós vamos treinar aqui a interpretação e leitura de um texto do filósofo brasileiro Leonardo Boff sobre a ética. Para isso, a gente vai pensar e responder sobre uma pergunta que foi parte do processo seletivo para a Universidade de Pernambuco em 2014. Vamos lá. A pergunta se inicia com esse texto, então, do filósofo brasileiro. O que é ética? O que é moral? No encaminhamento dessas questões, precisamos voltar ao sentido originário da ética e da moralidade. Todas as morais, por mais diversas, nascem de um transfundo comum, que é a ética. Ética somente existe no singular, pois pertence à natureza humana, presente em cada pessoa, enquanto a moral está sempre no plural, porque são as distintas formas de expressão cultural da ética. Acerca desse assunto, a pergunta vai colocar: analise os itens e diga quais estão corretos. Vamos lá, o item 1. A ética se constitui como ciência da moral. A ética é teoria, parte do fato da existência da história da moral. E aí, tá correto, incorreto? Marca aí o que você acha. Pode pausar a fita, pensa. Continuando, o item 2. A esfera da ética é o campo de investigação da moral, área da filosofia que fundamenta as questões dos valores. Correto ou incorreto? Terceiro item. A moral é a área da filosofia que procura investigar todos os problemas apresentados pelo agir humano, relacionados com os valores éticos. Correto ou incorreto? Marca aí. Quarto item. Um dos grandes problemas da ética diz respeito à polêmica entre o relativismo moral e a ética objetiva, ou seja, os que defendem que os valores éticos são objetivos e universais e os que enfatizam que toda moral é relativa a uma determinada cultura. Correto ou incorreto? Marca aí. Quinto item. A filosofia moral, mesmo sendo uma só em princípio,
constituída de preceitos concretos que orientam o comportamento humano e lhe dão forma, há de mudar conforme vai mudando o material histórico. E aí, qual das alternativas corretas desses itens lidos, qual você marcou como sendo correto? Vamos ver as alternativas aí. Pode pausar a fita. A alternativa correta é a letra C. A frase 2, ela não está correta porque a moral não é a área da filosofia que fundamenta as questões dos valores, sim a ética. O terceiro item não está correto porque, da mesma forma, não é a moral e sim a ética, que é a área da filosofia que procura investigar os problemas apresentados pelo agir humano relacionado aí com os valores éticos. E aí? Qual a dificuldade que você encontrou para responder essa questão? Você se sentiu embaralhado com essa diferença entre moral e ética? Ou entre filosofia moral e moral? Dê uma olhada e participe da discussão específica no fórum. Vamos conversar por lá. Bom, chegamos à reflexão final. Finalizando essa fita, percebemos que a ética é um tema que perpassa tempos e territórios, histórias e geografias. Foi sugerido desde o início que a reflexão ética filosófica é importante para sermos justos em nossas ações ou agirmos com justiça. Que os conhecimentos e as informações recebidos e pesquisados de forma ética podem ser úteis para a resolução de problemas e ajudar tanto para a vida pessoal quanto para a vida coletiva. Sendo assim, a gente volta para a nossa situação, problema. Como que os meus desejos, como que os teus desejos podem ser compatibilizados com a cidadania? As fake news, elas têm crescido de uma maneira espantosa. Ou seja, gera o espanto, gera o susto, gera um movimento para que a gente filosofe sobre isso. Que tipo de relação é possível fazer das fake news com os desejos individuais? Você já parou para pensar que pode ser antiético quando a gente compartilha uma informação falsa? Que podemos estar prejudicando alguém? E quando a gente cria uma informação falsa, ainda que involuntariamente? Enfim, quais relações que você pensa, ou quais relações que chegam aí até você, entre as informações incompletas, incorretas, e a situação problema da compatibilização entre os desejos individuais e a cidadania?